Oh, aleluia! Amados, com grande alegria, no amor de Deus, quero agora, junto com você, ministrar e também ser ministrado, porque todos nós somos necessitados de transformação dia após dia. A palavra de Deus, ele é o pão nosso de cada dia, não é apenas o pão no final de semana. Que o shalom de Deus esteja inundando os nossos corações agora em nome de Jesus. Amados, sabemos que é o propósito de Deus andar conosco em todo o trajeto. Não podemos apenas ter momentos religiosos. Precisamos do Senhor como a respiração, como a batida do nosso coração passo a passo. Isso não de forma fanática, mas pela fé. Pois a graça está conosco, o Senhor disse em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Podemos contar com a presença, a instrução do Senhor. Ele disse que nos daria o Espírito Santo, nós não seríamos órfãos, mas que Ele habitaria em nós e nos guiaria em toda a verdade e falaria daquilo que ainda iria acontecer. Lá em João 16, 13 e 14. O Consolador, o Espírito que nos ajuda em nossas fraquezas, que ora com gemidos inexprimíveis. Como é importante nós orarmos pelo menos 1 hora por dia em línguas celestiais. Nós vemos que toda a armadura lá de Efésios 6 está unida, né? Ali em Efésios 6 fala que toda a armadura ela é tomada não de forma mística, não é um ato assim religioso. Agora eu vou tomar armadura, sabe, de uma forma meio fantasiosa. Não. Para tomarmos a armadura espiritual invisível, é preciso simplesmente nós usufruirmos e tomarmos antes posse daquilo que é arma espiritual visível. Você pode ver que todas aquelas armaduras ali é completa. No final diz assim, e você consegue isso através da oração, orando em espírito. Então, quando nós oramos em espírito, nós vamos entrando na dimensão da graça, que somos justificados pela fé, na dimensão da preparação para pregar o evangelho com amor, né? Lá em Colossenses 4, 5 diz, olha, aproveite bem as oportunidades falando a palavra de Deus com amor. É importante que haja um conteúdo bíblico, né? Não podemos ser heréticos, é importante ter conhecimento, mas também que essa palavra seja dita com amor e com unção, para que haja a capacidade dessa palavra penetrar, quando ela é espírito, né? João 6,63, que essa palavra é espírito. E quando ela é pregada no espírito, ela penetra nas pessoas, ela muda. Não é apenas uma informação que fica na mente. Uma pessoa que não está no espírito, ela pode até pregar a verdade, mas a palavra não penetra nas pessoas e não transforma as pessoas. Porque só a palavra pregada no espírito, ela vai lá no espírito da pessoa que está ouvindo e transforma ela e dá a ela condição, né? Quando nós pregamos a palavra de Deus na carne, isso gera o quê? Medo, culpa, né? Cobrança de comportamento. A palavra pregada na carne, ela não será bem compreendida pela outra pessoa que está na carne. Entre o que você fala e o que a pessoa entende, existe um demônio deturpador que tenta roubar a semente. Mas quando você prega no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o que acontece? Essa palavra vai como fogo. Ela purifica a pessoa que está ouvindo, ela fortalece aquela pessoa. Ela ajuda aquela pessoa. Ela vem como um alimento celestial, né? Um pão do céu, um maná do céu. Ela vem nutrindo, ela vem abrindo os olhos como um colírio do Espírito. Então, a palavra de Deus pregada no Espírito, ela é diferente da palavra da religião. Porque a religião, ela leva a pessoa num extremo, né? A culpa, e no outro extremo, a sensação de eu não consigo, é muito difícil, é muito pesado, né? Ela não será assimilada como deve, que é uma ajuda, né? A palavra de Deus, ela vem para ajudar. Quando Deus dizia para um cego enxergue, junto com a sua voz vinha a virtude que gerava naqueles olhos a capacidade de enxergar. Então é uma ordem, mas não é uma ordem que você cumpre na carne nem recebe na carne. A palavra de Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Quando ela é pregada no Espírito, ela vem com virtude, levantando o caído, alimentando a pessoa, abrindo os seus olhos e seus ouvidos e dando um novo coração. Como Deus deu um novo coração para Lídia, enquanto Paulo pregava no Espírito, que ela sentiu de levá-lo até sua casa e pregar o evangelho para toda aquela cidade, né? De Tiatira. O que nós estamos vendo, amados, que
quando nós queremos tomar a armadura do Espírito, ali todo aquele detalhe, orando em todo o tempo no Espírito. Então, vamos praticar. Você crê que recebe agora? Não a incumbência, a obrigação, a necessidade, mas o dom, o presente e a capacidade de orar no Espírito, amém? Ah, pastor, eu acho que é coisa da minha cabeça. Não é, não. Eu estou orando com você aqui, ó. Só o que é de Deus vai permanecer na sua vida, amém? Todo espírito do erro, tudo que é da carne, imitação da carne, já saiu da tua vida agora, em nome de Jesus. O que vai operar na tua vida a partir de agora, a partir desse estudo, nem que você comece com uma sílaba, né? Ninguém começa falando muita coisa. Então, você ora em língua, você começa com uma sílaba, você vai exercitando, aquilo ali vai aumentando, né? Receba agora a capacidade. Assim como Pedro, Paulo e João colocavam a mão sobre as pessoas e elas falavam em línguas celestiais, eu profetizo sobre a sua vida agora, ó, a capacidade de falar na língua celestial. E também você que já fala, eu profetizo variedade de línguas, amém? Para você falar linguagem de intercessão, batalha espiritual, adoração, edificação pessoal e também o dom de interpretação de línguas. Amém? Receba em nome de Jesus. Para profetizar, para interpretar, quando for de Deus. Você veja, lá em Atos 2, quando fala de oração em línguas, eles falavam em línguas e interpretavam na linguagem, e aquela língua também é uma língua céu-terra. Sabe quando Deus fala através de mim, de você? Um exemplo que eu vou lá na Hungria, né? Eu não sei falar húngaro, mas aí Deus quer falar com eles. Aí eu começo a orar em línguas e Deus, através daquelas línguas, está falando em húngaro, eles entendem. Isso é falar linguagens da terra. Isso aconteceu lá em Atos 2, mas não é a única manifestação de línguas, certo? Isso é uma das. Muitas pessoas contradizem a oração de línguas que se vê na igreja hoje, porque falam, não, mas lá em Atos 2 eles falavam e as pessoas dessa terra entendiam. Então orar em línguas é falar português, inglês, africano, italiano, entendeu? Eles pensam que é só isso. Isso aconteceu lá em Atos 2. Assim como em Babel se separou as línguas e houve divisão, ali em Atos 2 todas as línguas se fundiram. Deus fez um mistério, um milagre, onde todas as pessoas entendiam várias línguas que estavam falando em línguas ali, as pessoas da terra entendiam. Então ali onde há unidade, o Senhor derrama a bênção. Mas quando Deus está falando e nós temos a interpretação, junta a palavra profética, né? Você veja como que é. Junta o orar em línguas mais a interpretação de línguas, forma a profecia. A profecia é quando Deus está falando através da igreja, céu, terra. Nós temos lá em Atos 2. É Deus falando através da igreja para edificação dos incrédulos, dos visitantes, certo? Mas lá em Coríntios 14:4 fala que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo e não fala com homens, mas fala em mistério com Deus. Quando é eu, no meu espírito, orando com Deus, não tem interpretação, nem eu entendo. É só mistério, né? Deus está edificando o meu espírito primeiro. Aí pode demorar algum tempo, aquilo vem para a mente, vem para a alma, tem um tempo certo onde eu vou entender aquilo. Mas no momento que eu estou orando, se é terra, céu, ou seja, o meu espírito, o Espírito Santo ajudando o meu espírito a orar e falar com Deus, não tem interpretação. Ali não é Atos 2, ali é 1 Coríntios 14. E 1 Coríntios 12 e também 1 Coríntios 14 fala dessa oração que é do meu espírito gemendo, com a ajuda do Espírito Santo, falando com Deus em mistério. Isso é terra, céu, não tem interpretação. Mas quando Deus está falando através da gente, a gente ora em línguas, Deus dá a interpretação, ou mesmo já orando em língua já está falando, como aconteceu com o missionário que foi pregar na África e queriam matá-lo. E aí ele começou a orar em línguas, é o que ele podia fazer. E quando ele orava em línguas, ele começou a falar a linguagem daquele povo, daquela tribo. E eles entenderam, enquanto ele estava orando em línguas, não matem eles, é um enviado celestial, sou eu que estou falando com vocês, na linguagem do próprio povo ali. Então Deus pode fazer isso também, tá bom, meus amados irmãos? A capacidade e habilidade de falar línguas que nunca aprendeu, instantaneamente, como eu, que tenho capacidade de ouvir, falar, escrever fluentemente inglês sem nunca ter estudado. Deus me deu o dom e quanto mais eu uso, mais aperfeiçoa, certo? Nós podemos ver, meus amados irmãos, que quando nós queremos falar de armadura, tomar toda a armadura do Espírito, é preciso compreender que Deus nos dá mecanismos simples. E toda a preguiça está saindo, amém? Entre o que nós sabemos e o que nós fazemos há um grande, realmente, espaço, uma lacuna. E então muitas pessoas sabem que isto é uma necessidade, mas por causa da preguiça, o desânimo, né? As distrações,
como o espinho que sufoca a semente. Mas toda preguiça já saiu agora, amém? A unção que está nessa palavra está quebrando todo jugo, toda preguiça, todo senso de incapacidade. E você está ouvindo essa palavra, e muitas vezes o que nós precisamos fazer para ser cheios da unção são coisas simples. A oração em línguas, a adoração, a meditação na palavra sozinho e junto com o irmão cheio do Espírito Santo, né? São armas tão simples, meus irmãos, que a gente toma e aí vem a revelação da armadura espiritual. Que nós possuímos a mente de Cristo, que os nossos sentimentos estão guardados em Cristo Jesus, que nós podemos perdoar, amar, que nós temos a preparação do Evangelho, que nós fomos ungidos para o Evangelho espiritual com sinais, prodígios, maravilhas e milagres, que nós temos sim o escudo da fé e conseguimos rebater toda a voz contrária, porque a ovelha conhece a voz do bom pastor e de maneira alguma vai seguir estranhos, né? E também temos a espada do Espírito, sabemos como falar, né? A língua do sábio é saúde, sabemos como profetizar, declarar como boca de Deus, embaixadores celestiais. Então isto é o efeito. A armadura espiritual, ela é o efeito de você tomar aquilo que parece natural, mas são armas espirituais também, tá bom? Quando Naamã, cheio de feridas, né, cheio de lepra, foi até Eliseu, ele esperava uma coisa simples, automática, que Eliseu levantasse a mão, falasse umas palavras e ele fosse curado. Mas Eliseu colocou ele no processo, participando, né? Você vê como Deus dá uma parte para nós fazermos? Deu para Moisés levantar o cajado, deu para Josué rotear Jericó. Então tem uma parte que nós participamos. Deus é tão lindo, né? Então nós vemos que Eliseu falou, mergulha 7 vezes no rio, que é um símbolo de mergulhar na palavra. Às vezes a pessoa quer uma prosperidade, uma cura, uma bênção sentimental familiar instantânea, como num passe mágica, como Aladino, lâmpada maravilhosa. Não é assim. Há todo um processo de Deus renovar a nossa mente, restaurar a nossa fé, porque Ele é o autor e consumador da fé, né? Ele edifica a nossa fé, depois Ele confirma a nossa fé. E aí esses atos proféticos, que eu estava dizendo que é a espada do Espírito, é o produto final. Você só consegue falar sem duvidar no seu coração se você estiver andando com Deus e estiver vivendo para a glória de Deus. Jesus diz lá em João 5, 19, também no versículo 30, eu não falo nada por mim mesmo, eu não faço nada por mim mesmo, a não ser aquilo que Deus me mostra e fala comigo. Então essa comunhão com Deus em temor humilde é o princípio da sabedoria. Nós estamos andando com Deus, Ele diz naquela hora, não será vocês, mas será o Espírito Santo que fala, né? E aí, essa palavra profética que diz lá em Marcos 11, 23, 24, que se você disser e não duvidar no seu coração, é impossível, irmãos, falar e não duvidar. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, fala e vai duvidar. Isso é a frequência desde a queda. Então, é vida com Deus para que o medo, as vozes contrárias saiam e o coração não duvide. Então, para você chegar ao ponto de Marcos 11, 23, 24, que ele falou, vocês estão vendo que eu falei que a figueira ela secou desde a raiz, né? Mas se a fé é esta, você vai falar sem duvidar no seu coração. Coisa linda, né, meus irmãos? É para lá que Deus está nos conduzindo. Isso é maturidade espiritual. Ele não está exigindo isso. A vida abundante, ela é um presente. Sabe que o testamento é um presente que o morto deixa. Quando Jesus morreu na cruz, ele deixou um testamento. Ele citou e foi para junto do Pai, está vivo, e deu um testamento para nós aqui na terra. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, diz o Salmo 115, 16. Então Deus deu a terra para Adão, Adão passou para o inimigo, né? Lá em Lucas 4, o diabo diz assim, todas as terras me foram dadas, né? Todos os reinos me foram dados, foram entregues. Claro que Deus não entregou nada para o diabo, quem entregou foi Adão. Mas Jesus, o último Adão, vem e retoma o domínio com corpo de carne, porque ele veio num corpo de carne, porque só quem tem corpo de carne pode reinar nessa terra, né? Então ele tomou essa autoridade, pagou pelos nossos pecados, né? E devolve essa autoridade para nós. Agora, nós somos legais, temos autoridade e direito de usar essa autoridade porque temos um corpo físico. E essa autoridade, ela vem da nossa comunhão com Deus. Não é algo que nós fazemos na carne, entende? Deus quer obediência, mas não na carne, não na mente humana. À medida que nós vamos andando com Deus, esse presente que é a vida abundante, o Novo Testamento, que é o presente, vai sendo descortinado.
A Bíblia diz em 1 Coríntios 2 que as coisas espirituais parecem loucura para aquele que está na carne ainda, que não teve sua mente renovada, mesmo dentro da igreja, né? Mas à medida que nós vamos andando com Deus, Ele vai renovando nossa mente, Ele vai revelando o que é que nós recebemos de graça. E nós vamos conseguindo sair da teoria para a prática. Você sabe lá que em Gálatas fala que enquanto o herdeiro é menino, nada difere do servo. Ele não sabe que tem e nem sabe como usar o que tem. Mas à medida que nós vamos chegando à maturidade, né, como Deus quer nos levar à maturidade espiritual, amém, queridos? À frutificação. Porque com paz você vence a tribulação. Com amor você vence a perseguição, a calúnia, a injustiça, né? Com a fé você vence as tribulações. Você vence as tentações, renunciando, né? Andando na pureza do Espírito. E aqui em 2 Coríntios capítulo 10, olha que coisa linda, meus amados. Diz assim, ó. 2 Coríntios 10, 3, tá? Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então nós somos um corpo físico para sermos legais aqui nessa terra, para termos autoridade nessa terra, precisamos de um corpo físico. Mas nós não usamos armas humanas. Nós não lutamos na carne, né? Nós temos armas espirituais em Cristo. Veja que coisa linda. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, não é? Porque as armas da nossa milícia, né? Não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, né, imaginações. São fortalezas que são colocadas na mente das pessoas para elas pensarem com medo, com dúvida. São fortalezas. Você crê que nesse momento que você está ouvindo essa palavra, fortalezas estão caindo? Ponto de vista, imaginações, equívocos teológicos, heresias. Nós temos essa capacidade, irmãos, de devolver a mente de Cristo para as pessoas, pela palavra, pelo Espírito. Anulando nossos sofismas, toda altivez. Então toda imaginação contrária, toda argumentação contrária, que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Veja que não é obediência na carne. Veja que não é tentar obedecer ou se esforçar para obedecer. É a obediência de Cristo que nos dá essa condição. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então o Novo Testamento, Deus nos dá a palavra e vem dentro de nós nos ajudar para que conseguimos cumprir aquilo. Então a obediência de Cristo é a capacidade de praticar pelo Espírito, com a ajuda do Espírito. Então essas são armas espirituais. E diz que nós estaremos prontos, estamos prontos, tá? Para punir toda desobediência. Nós conseguimos destruir toda desobediência. Lá na cruz Jesus falou, acabou. It's finished. Acabou a doença, os efeitos da queda, a angústia. Acabou a prisão das dívidas. Acabou o vício, a escravidão do pecado. Ele pôs fim lá, ponto final. Mas isso continua, ou pela ignorância, ou pelo despreparo, falta de conhecimento, ou por brecha, não importa. Mas o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Quando nos voltamos ao Senhor, Ele nos ensina a guerrear, a fechar essas brechas, a se arrepender. Ele dá o dom do arrependimento. O que nós vemos aqui é que essa desobediência, nós estamos aqui para executar vingança. Jesus na cruz pôs fim a toda a obra do diabo. Então nós, como embaixadores celestiais, estamos aqui para vingar a desobediência. A doença não pode continuar, o pecado, os efeitos do pecado não podem continuar. Isso é uma desobediência, é um atrevimento do diabo, porque ele já foi derrotado, despojado na cruz do Calvário. E nós sabemos disso. Nós temos a carta de alforria. Somos livres, não somos mais escravos. E agora nós temos essa capacidade de quebrar essas cadeias, essa influência. Quanto mais nós temos conhecimento, mais somos livres. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Isso aqui não é apenas um conhecimento mental, acadêmico, né? A verdade é uma pessoa, então é um relacionamento com Cristo. Quanto mais eu conheço a verdade, mais ela me liberta. Como é que ela me liberta? À medida que eu vou conhecendo e praticando, eu vou sabendo quem eu sou em Cristo, o que tenho, eu posso em Cristo, né? Então isso vai gerando em mim uma fé vitaminada, esclarecida, uma capacidade de crer e praticar a palavra. E o Senhor diz em Tiago 25 que nós seremos bem-aventurados naquilo que praticamos. Essa capacidade de sair da teoria da escravidão, né, para a dimensão do reinado e do domínio. Lá em Romanos 5,17 diz que aqueles que tomarem a abundância da graça, que é o mover do Espírito, e o dom da justiça, ou seja, ser declarado justo, perdoado, salvo, porque pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, através da fé. Através da fé, Deus me dá o direito de ser salvo, abençoado de presente.
né? Sou filho, sou herdeiro. Então o dom da justiça é saber que em Cristo eu sou salvo, herdeiro, e a abundância da graça é a liberação do Espírito, que vai trabalhando em mim e através de mim, através da sua vida. Um grande abraço, querido irmão, querida irmã, que ficou até agora ouvindo essa palavra. Eu uno a minha fé com a sua, como diz Mateus 18:18, e declaro que você seja cheio do Espírito Santo.